Jamil tá aqui com a gente, viu, Zé Paulo? Então vamos falar com ele. Jamil Chad, tudo bem, Jamil? Boa tarde para você aí. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Zé Paulo. Boa tarde a todos. O que é que temos de novidades sobre o coronavírus por aí? Olha, várias medidas sendo adotadas e anunciadas pelos governos europeus em relação ao que fazer com a economia, né? Porque, afinal de contas, nós estamos aí caminhando para um continente que freia suas atividades profissionais, mas também as escolas, praticamente freando sua economia. Na Itália, depois de ter já anunciado, o governo ter anunciado na semana passada uma injeção de 7 bilhões de euros, agora o governo anuncia mais 35 bilhões de euros para resgatar principalmente as pequenas e médias empresas, várias delas já prevendo falências se essa situação da quarentena continuar. Então você tem aí na Itália 35 bilhões. Você tem no Reino Unido uma reunião de emergência do Banco da Inglaterra reduzindo a taxa de juros para apenas 0,25%, justamente para dar um oxigênio extra para a economia britânica neste momento, num momento bastante difícil, que justamente tem os seus principais parceiros comerciais afetados, China de um lado e o continente europeu de outro. E você tem a grande surpresa do dia, pelo menos em termos de declaração, da própria Angela Merkel, a chanceler alemã, dizendo que até 60% da população alemã poderia ser afetada aí nos próximos meses pelo coronavírus. Nada disso, e vale insistir, a OMS tem insistido hoje pela manhã, vai dar mais uma coletiva de imprensa pela tarde, nada disso significa que as populações devem entrar em pânico, não é essa a questão. A questão é que a estratégia adotada, pelo menos pelos governos europeus, repetindo o que já foi feito na China, é a de contenção do vírus. Vamos ver se, de fato, eles conseguem, de um lado, conter o vírus e, de outro, evitar o pânico. Olá, Jamil, boa tarde. Bom, efeitos colaterais, né? Eu estou vendo aqui uma nota da Roma, né? O clube de futebol, dizendo o seguinte, que a Roma não vai viajar para a Espanha para o jogo da Europa Liga, ou seja, lembrando que é a Sul-Americana, né? Isso. A Liga dos Campeões é a Libertadores, a Liga Europa é a Sul-Americana. E jogaria contra o Sevilha. O avião da Itália não foi autorizado pelas autoridades espanholas a pousar na Espanha, jogaria em Sevilha. E a Roma ainda coloca mais detalhes da UEFA em breve. Ou seja, a Roma não poderá viajar, não é nem uma escolha dela, mas o pessoal da Espanha... Mas o Getafe, Zaidan, da Espanha, disse que não vai a Milão para jogar com a Inter. Exato. O presidente do Getafe diz, olha, estamos dispostos a perder por WO. Exato. Não vamos... O jogo é na sexta-feira, né? Não vamos... Então, e ontem a Atalanta foi até Valência. Foi até Valência, exatamente. Inclusive ganhou de novo. Agora, Jamil, é claro, é plenamente compreensível. Olha, um avião da Itália, a Itália está com um problema sério, tem os números mais preocupantes na Europa e tal. Agora, a percepção que se tem, inclusive da OMS, é que alguns cuidados, algumas manifestações de zelo estão indo além do razoável ou não? Todas essas medidas são pertinentes? Zaidan, olha, a OMS praticamente em toda coletiva de imprensa precisa responder a essas perguntas. E ela diz o seguinte, todas as medidas no momento são justificáveis. Ou seja, não existe, pelo menos por enquanto, nenhuma mensagem da OMS dizendo isso é exagerado, não façam isso, não tomem essa decisão. Tem um motivo também. Não é só porque ela concorda com essas medidas. Lá atrás, em janeiro, quando a OMS teve de negociar com a China, primeiro o acesso ao território chinês e depois negociar uma certa transparência da China em relação aos dados, o que a OMS fez? Olha, tudo que vocês fizerem em Pequim, nós vamos chancelar. E aí o que a China fez foi justamente colocar uma região inteira do país em quarentena. Agora, se a China fez isso e a OMS aplaudiu, a OMS não pode, ela está numa sinuca de bico, ela não pode agora, numa situação similar na Europa, dizer, não, aqui não vale. Né? Então, as contradições,
as pressões políticas, o jogo político por trás dessa questão explica muito de como está se comportando a OMS e a comunidade basicamente diplomática no lado da saúde. É bastante complicado, e a OMS vem com frases feitas, dá para ver, porque eles tiram um papelzinho ali da pasta para ler, e dizem que não podemos culpar governos se querem proteger as suas populações. Então, é de fato uma situação política bastante complicada para a OMS, para os governos também, porque, obviamente, você tem uma situação em que, principalmente numa democracia, nenhum governo, nenhum dirigente político quer ser acusado, no futuro, de ter sido responsável por algum tipo de negligência, né? Então, vai nesse sentido de dizer, olha, verdade, eventualmente vamos entrar em recessão, mas eu prefiro a recessão do que você ter uma parte de uma sociedade dizendo, olha só, os meus avós morreram por conta da falta de medidas de vocês. Então, essa é uma situação bastante complicada na Europa e que se agrava a cada dia. Por quê? Porque outros países acabam sendo cobrados. O que está acontecendo na Itália, o debate aqui na Europa é curioso, porque todos os outros países, você vê uma parcela da sociedade perguntando, e aí, e nós? Por que lá sim e aqui não? Então, obviamente, uma situação, um grande ponto de interrogação no que é que vai acontecer na Europa nos próximos dias, não no que se refere ao pânico, eu insisto, não é isso, mas em que tipo de medida vai ser adotada, que tipo de comportamento dos governos e, claro, até que ponto isso tudo vai representar um freio na economia mundial de uma forma tão brutal que, de fato, a recuperação do ano inteiro vai estar comprometida. O que nos deixa em dúvida, Jamil Chad, é que especialistas em todos os países dizem que esse vírus não é mais forte nem mais letal do que outros vírus, como a gripe aviária, até o ebola, que assustou tanto quando foi descoberto lá na África. Por que, para esse coronavírus, há esse tipo de tratamento de choque que nós estamos assistindo? Essa é a grande pergunta que o leigo faz. Exatamente. Essa pergunta que nós todos fazemos na OMS, cada coletiva de imprensa, as explicações dadas oficiais pela OMS apontam para a questão do desconhecido, de dizer, olha só, não sabemos qual é o comportamento desse vírus, não sabemos exatamente o que ele significa, não sabemos exatamente qual é o modo de transmissão e, portanto, e como não existe uma vacina, a recomendação é justamente essa de cuidados totais. A OMS até chegou a criticar na semana passada governos que não estariam agindo de uma forma suficiente para lidar com essa situação. Você tem toda a razão, Zé Paulo, em colocar essa pergunta, porque é absolutamente legítimo a gente questionar justamente porque outras doenças, outras situações não receberam o mesmo tratamento que essa. Eu dou um exemplo, Zé Paulo. Dá aso à teoria da conspiração, né, Jamil? Tem a teoria da conspiração, que tudo foi uma armação da China. Parece um absurdo, mas não sei. Não preciso responder mais a essa pergunta que a gente faz aqui. Por que esse coronavírus merece esse tratamento que outros não mereceram? Tem toda a razão. Agora, existe talvez uma diferença bastante significativa em termos de peso, que é o ebola e o coronavírus. O ebola aconteceu numa região da África com poucas ligações com o resto do mundo, né? Então, de alguma forma, aquilo ali conseguiu ser contido. Do outro lado, você tem um surto justamente numa das potências econômicas do mundo. Então, você tem aí uma diferença já do impacto que isso significaria para a economia e para a sociedade internacional. Agora, eu insisto, você tem toda a razão, Zé Paulo, não tem nenhuma dúvida de que essa é uma pergunta que ainda não está sendo respondida, que logo no começo dessa história, os governos europeus disseram, por exemplo, outro dia eu estava ouvindo uma gravação de janeiro da ministra da Saúde da França dizendo não há chance alguma desse vírus chegar até aqui e gerar qualquer tipo de estrago, e olha só o que está acontecendo. Então, é difícil você saber hoje ainda qual é o motivo por trás. Agora, o que aconteceu na SARS em 2003?
por vários meses, ali foi ainda mais complicado, por vários meses o governo da China falou, olha, aqui não existe nenhum problema, não só não existe nenhum problema, mas nem adianta vir até aqui. E o caso só explodiu quando cruzou a fronteira e foi para Hong Kong, onde, obviamente, as liberdades são maiores, e aí o caos ficou claro e explícito. Então, estamos numa outra época, obviamente, são 20 anos de diferença entre esses dois episódios. A China com uma situação muito diferente no peso na economia mundial, fornecedora de matéria-prima, de peças, de bens intermediários para a indústria do mundo inteirinho. Então, tudo isso teve também um impacto. Agora, você vê a situação na Itália. Verdade, não tem uma letalidade, a letalidade não é tão grande como as outras, verdade, mas ainda assim, para pelo menos 600 pessoas, foi mortal. E aí, para essas pessoas, obviamente, a questão é colocada de uma outra forma. O que a Itália está tentando é evitar, não que o número total de atingidos seja minimizado, mas justamente de colocar, ou pelo menos tentar conter esse vírus. Já são mais de 10 mil casos, com 600 mortos. 600 mortos na Itália hoje, por uma causa, por uma doença sem uma explicação, obviamente, gera essa prioridade do governo. Mas eu insisto, você tem toda a razão, e eu espero que nos próximos, eu não diria nas próximas semanas, mas talvez nos próximos meses tenhamos a resposta para essa tua pergunta, Zé Paulo.